Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor, Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja Deus que vive para sempre. Hoje fazer o vídeo aqui da laje, né? Deus é maravilhoso e digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Ele por tudo, amém? Então, o que for dito aqui sirva de reflexão, porque é mais uma reflexão, tá bom? Glória a Deus. Bem, eu vou ler Eclesiastes 3, versos 1, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É maravilhoso essa mensagem estar aqui, ser colocada aqui em Eclesiastes, porque ela está falando de propósito e de tempo. Tempo é algo que o ser humano não pode segurar com as mãos. Eu já tenho colocado aí. Mas a reflexão hoje é muito profunda. Vocês estão vendo aí a fotinha de uma águia. Pelo menos eu vou tentar pôr, tá? Se eu não encontrar, mas vai estar aí o título: a águia, a borboleta e a abelha. Se eu não conseguir a fotinha, vai estar assim o título. Vocês vão ouvir barulho, eu tô próximo aqui da pista, tá? É uma ave e dois insetos, né? Já que a borboleta e a abelha, se não me engano, do tempo de escola, são os invertebrados, né? Então, tudo é criação do Senhor. Criação com propósito de ensinar-nos e de usar o tempo com sabedoria. Por isso que eles estão aí representados. Falando da borboleta, a função da borboleta não é a mesma da lagarta. E ela é muito propícia para ser comparado à humanidade. Tempo de lagarta ocupa o tempo dela a comer suas folhagens, o que tiver na frente e for do apetite ela come. O mais alto que ela alcança são os galhos, as folhagens. E tá muito, vou dizer assim, vulnerável, né? Qualquer um pode finalizar a vida dessa lagarta e ela jamais se tornar uma borboleta, né? Pelos perigos que a rondam, até mesmo no que se refere à cadeia alimentar. Essa lagarta, ela não pode ter outra visão a não ser a que está na frente dela e a que está abaixo. Essa é a natureza do ser humano carnal, que não se tornou borboleta por ser uma pessoa voltada para as questões físicas, para a questão do mundo. Então, se adequa bem à comparação do ser humano. Até que ela, ou aquelas que perseveraram em sobrevivência, né? Conhecendo aí os perigos, sobreviveu, ela entra num casulo, né? E o casulo passa a partir daí ela passa a viver um propósito. Ela não vai sair mais a mesma que ela entrou, ela não vai sair mais lagarta, embora o corpo dela vai permanecer no corpo da borboleta, mas o que vai prevalecer são as asas. Então ela vai voar, ela vai ter funções. Vou colocar aí como nesse reino, ela saiu de um reino carnal e passou para o reino espiritual. A função dela agora é polinizar, né? A função da borboleta é muito grande, assim como da abelha. Então ela alcançará voos
terá outras visões e poderá até levantar sua cabeça e enxergar a criação do seu Criador. Então é muito profundo. A abelha ela já nasce, ela já é criada com propósito, né? Assim, dentro da função do propósito, porque a lagarta, ela precisa passar aí por processos, né, de natureza física. Já a abelha não. A abelha, ela já nasce dentro, já executando aquilo que o Senhor tem como propósito na vida dela. Poderia ser considerada como os eleitos, ou como pessoas que não deixam a sua essência por nada, que é a essência da bondade, da retidão, da justiça. São pessoas que nascem assim, até aprendem em berço familiar, crescem e não muda a sua natureza, porque a sua essência, melhor dizendo, porque a sua natureza física não a corrompe, não a leva para ações, atitudes maléficas, né? Maléficas, melhor dizendo, maléficas. Então, a abelha, ela também poliniza. A abelha, ela tem, assim como a borboleta, curto período de tempo. Então, o tempo dela é focado 100% em executar a vontade de Deus, que é o quê? Polinizar e fazer suas colmeias. Conhecemos aí, né? Essa maravilha iguaria, que é o mel. Ela cria suas casinhas de forma perfeita junto com todas as outras abelhas, que é tipo casulo para as novas que virão. Então, a vida da abelha tinha que ser preservada todo o tempo. Tem algo que a abelha faz que não é bom no que diz respeito ao ser humano? Sim, ela ferroa. Mas ela jamais ferroará se não for atacada. Ou ela tem nas anteninhas dela, tem uma sensibilidade muito grande. Se a pessoa estiver irado, nervoso ou com alguns sentimentos não bons, também atrai, por causa da sensibilidade, né, desse inseto. Então, podemos nos aprofundar muito nisso daí. A águia, não se cansarão como as águias. Então, a águia, ela não se cansa. A águia, a função da águia é bem parecida com a da abelha, embora esteja aí, né, classificado como uma ave. Mas a águia, ela já nasce com suas asas, ela alcança voos altíssimos e quando ela precisa se isolar, ela precisa se retirar e ficar ali um tempo, dar o bico, né? E é onde ela se alimenta. Então ela sabe exatamente o momento que precisa se renovar, comparando aos seres humanos. Por mais que alcancemos voos altos, patamares altos na vida, não como é que eu posso colocar? Esqueci agora a palavra, gente. Mas não se limita, né, ao que já é considerado como alcance de conhecimento, vida espiritual, renovação da mente. Essas pessoas, elas entendem que toda a vida delas, elas terão que ser renovadas no entendimento, serem pessoas voltadas à sensibilidade de quando for necessário, né, se retirar, dar um tempo para si próprio, entender o que precisa ser renovado, saber do Senhor o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Essa questão da autoajuda. Então a águia, ela, comparada aos seres humanos, que eu estou fazendo a comparação, ela nos ensina isso. Porque mesmo
reclusa, que é essa palavra que eu ia colocar lá, ela não deixa de ser águia. Ela pode se reservar de estar na sua função, que é voar, enxergar do alto, ter uma visão ampla, mas ela continua sendo águia. Então, valorizar o tempo, valorizar o que o Senhor nos dá, que o Senhor ele está em contato constantemente com os seus, com o seu povo, que entende que a mensagem dele é uma mensagem de exortação, é uma mensagem para dar conhecimento, para que a gente esteja sempre evoluindo no conhecimento. A palavra do Senhor já diz lá em Tessalonicenses 1, a partir do verso 19, ouça tudo e retém o que for bom. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo 100% de lagartas, entre aspas, tá? Que embora evoluam, embora sejam pessoas muito dotadas, mas estão sempre trabalhando pro carnal, né? Para a terra, para as coisas físicas, para aquilo que se vê. E prova disso é uma alienação que chega ao ponto de limitar, trazendo meios de conhecimento, né? Para que as pessoas não evoluam, não passem pela transformação para se tornar borboleta, né? Não avancem e acaba que se entregando à vontade do adversário. Aqui em Isaías 40, eu vou ler do versos 21 ao 24. Se você quiser conferir. É bom ler tudo, tá? Porque vai falar de uma mensagem fortíssima, embora seja mais para um consolo, né? Consolo para o povo do Senhor. Mas eu vou ler aqui a partir do versos 21 ao 24, que diz: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízos deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raiz na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Glória a Deus. Todo poder e autoridade está com ele, né? Por que eu li Isaías 40? Porque a função aqui do texto é nos trazer a reflexão, assim como eu estou fazendo, né? É nos trazer a reflexão. Vocês não leram, ninguém contou isso desde o povo da antiguidade. Será que o povo de Deus hoje está preocupado com o que o povo da antiguidade deixou aí? Um acervo, né? Se buscar hoje através dos eletrônicos, né? Das páginas aí de entretenimento. Será que os cristãos, o povo que se diz povo de Deus, que diz que teme a Deus, está preocupado em avançar, né? Em fazer o papel da águia, se reclusar um pouco, ficar reclusa por um pouco e buscar evoluir, renovar esse bico, renovar essa mentalidade para entender o seu Criador? Não lhe contaram? Aí eu acrescento, né? Não na palavra, mas no entendimento aqui, não nos contaram qual grande é o nosso Senhor, de acordo com a palavra dele. Hoje em dia as pessoas vão para dentro das congregações, é mais um circo do que um ambiente edificador. Porque não há renúncias, e sim status. Não há aquebrantamento, e sim adoração a ídolos, a louvores, reconhecimento, qual é o louvor do momento. Para resumir, né?
Esses que criam entretenimento, eles controlam o que as pessoas devem ou não aprender. Mas o Senhor, que vê todas essas coisas, Ele não deixa o povo dele sem suprimento. Perceba que a abelha, por mais que ela trabalhe, porque se ela trabalhasse só para fornecer o mel, fabricar o mel e deixar, né, os seus ovinhos ali, se fosse só para isso, tranquilo, seria mais tranquila a vida da abelha. Mas a abelha tem que polinizar. A abelha tem que polinizar. Quem é que ensina a abelha isso? Quem foi que ensinou ela a ter essa natureza? Não foi o seu Criador? Pois é. Quem é que desperta a lagarta para dizer agora é o momento de ser transformada? Você nasceu nesse corpo, mas você não pode permanecer assim. Você precisa mudar. Aí eu coloco uma palavra do Senhor. Você precisa das armaduras de Efésios 6. Gente, é extraordinário, né? É extraordinário. No momento de cansaço, de fadiga, de tristeza, de perseguição, não entre em desespero. Você tem asas. Voe. Fica ali, recluso um pouquinho, vai renovar. Isso aí vai renovar algumas penas, você arranca elas, se arrancou, não vai te fazer falta porque vai ser renovado. Gente, é esse o Deus que está acima da cúpula. Por isso que eu li Isaías 40. Ele revela como que as coisas foram criadas. Ele revela revelações que nós tínhamos que ter nas aulas de geografia, mas nos foi negado e, pelo contrário, nos ensina a mentira, não a verdade. O Senhor tem controle dessa terra, não existe outros planetas com ETs. Existe sim demônios nas regiões celestiais que usam pessoas que se submetem a isso. A linhagem da serpente, ela está aí, a função dela é atrapalhar os planos do Senhor. Mas como eu li para vocês aí, vocês viram que o Senhor, a hora que Ele bem entender, Ele os torna em nada. Através de um redemoinho, através de um sopro do Senhor, o Senhor os torna a nada. Por que então ainda continuam fazendo tantas coisas terríveis e nojentas e mentiras e criando isso e aquilo? Porque o Senhor tem um propósito com a humanidade dele, em transformar lagartas em borboletas, em fortalecer a vida das abelhas, que tem uma asinha tão pequenininha, mas uma função extraordinária. Cuidar das águias, o Senhor está no controle de tudo. Em que situação dessas você se viu? Como uma lagarta que ainda precisa entrar no casulo? Louvado seja Deus, porque agora chegou a hora, o momento, né? O Senhor executará e completará a obra na sua vida. Glórias a Ele. Em nome de Yeshua. Você se viu como uma borboleta, já na fase evoluída? Então você está atenta de que não pode deixar se distrair. Cumprir com o seu papel, que é grandioso. Amém? Existem diversidades de borboletas, né? Glória a Deus. Mas você se viu aí como a abelha? Pois é, tão pequenininha, né? Linda, mas pequenininha, que não se cansa, não se entrega ao cansaço. Cansar, ela deve se cansar, mas ela não se cansa, né? Não se entrega ao cansaço. E da abelha só podemos esperar coisas maravilhosas, a não ser que atravesse o seu caminho. Ela não compreende como algo que tem que tolerar, né? A águia, você tá vendo, você se vê agora como águia. Puxa vida, eu já renunciei tanta coisa, não que eu sinta falta. Renunciei porque eu sei que o Senhor renova. O Senhor, Ele prospera. O Senhor, Ele acrescenta aquilo que é bom para nós e que não nos deixa corromper, cair ou nos perder. Já passei por várias situações que eu precisei
ficar reclusa. E agora eu estou entendendo qual é a minha função aqui, qual o propósito do Senhor aqui na minha vida. Glórias ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Não exatamente assim, tá, gente? Mas nessa compreensão. Então, sejamos um todo, né? Onde o Senhor nos enxerga. Você viu como que o Senhor nos enxerga? Voltando lá. Como gafanhotos. São pequenos como gafanhotos. Quem aí já viu, né? Um gafanhoto, né? Estatura, tem vários tipos, tá? Mas o gafanhoto, muito pequenininho, diante do nosso olhar humano, né? Então veja o olhar de Deus sobre as nações. Tem outra mensagem que diz que as nações são como gotas de água que resta de um balde. Está escrito em Isaías também. Então, tem muita gente. Eu senti de vir aqui trazer essa reflexão para fortalecer, né? Como está escrito lá em Isaías. Para aqui o título. Consolo para o povo de Deus. Uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, né? Então, fiquemos atentos, porque eu percebi que nos entretenimentos hoje existem muitas, incontáveis conteúdos, ensinamentos a respeito do que se acontece no momento, né? Geopolítica, religião, tudo. E há um certo temor de homens, quando o temor tem que ser do Senhor. Então, como está escrito no livro de Eclesiastes, o essencial para todo homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então devemos estar mais focados a isso, porque a natureza criada, ela reconhece ao seu Senhor, menos aquela que foi mais dotada de sentidos para senti-lo, para percebê-lo, para reconhecê-lo, que somos nós, os seres humanos. A gente precisa passar por todos esses processos aí que eu falei, dos insetos e da águia. E tem muitos que param como lagartas. Não chega ao processo da borboleta, de se tornar uma borboleta. Jamais serão comparados a uma abelha e muito menos a uma águia. O voo é alto da águia, ela poderia se cansar facilmente, mas ela não se cansa. E o Senhor quer que nós sejamos como ela. Então a gente precisa refletir nisso, tá? É mais uma reflexão, ficou até longo o vídeo. Mas tudo é para a glória do Eterno, Todo-Poderoso, do Altíssimo. Felizes são aqueles que nele confiam, que nele aguardam, que não perdem a esperança jamais, que regozijam, que se alegram nele. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, que a gente continue louvando, dando glórias, entendendo que louvar a Deus é viver de acordo com a vontade dele. Olha que louvor maravilhoso, o Senhor olhar lá do céu e ver gafanhotos só fazendo bem, né? Preocupado com o olhar dele, não com as recompensas ou os reconhecimentos de homens ímpios e falhos, não medrontosos, cheios de pavor por conta da ação do homem, que jamais poderá mudar os propósitos do Senhor. Então louvado seja Ele. Eu vou fazer uma oração, tá? Pai amado de poder e eternidade, Santo, Santo de Israel é o Senhor. Pai, hoje eu já entendo que Israel está espalhado aí na terra, porque é todo aquele santo e poderoso Deus que a Ti
esteja vivendo, né, buscando as vontades do Senhor, buscando exercer aquilo que é do teu propósito, atentos ao que diz a palavra do Senhor, aprendendo todo o tempo, renovando no entendimento, alegrando-se no Senhor e colocando toda a esperança e confiança na palavra do Senhor. Gratidão por Yeshua, gratidão pela mensagem, gratidão pelos 5 sentidos, gratidão por todos os elementos criados, pela natureza, pelos animais, pelas aves, por tudo que o Senhor fez nessa terra de maravilhoso e continua fazendo para nos trazer ao conhecimento do Senhor. Do mesmo modo que o Senhor é bondoso, é paciente, é zeloso, o Senhor também é juiz, e o Senhor trará e executará juízo sobre as nações. Então louvado seja o nome santo do Senhor, meu Pai, porque nos enviou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos nos apegar a ela e estar todo o tempo vigiando, todo o tempo buscando viver de fato para o louvor da glória do Senhor. Gratidão, Senhor. Amém. Fiquem todos na paz, viu?